Apresentado os sujeitos, pensado nesses 3 pontos, não é impossível se tornar um site ou se tornar um ambiente acessível. É pensar que eu tenho que oferecer uma alternativa sonora, uma alternativa textual a esse conteúdo sonoro e visual. Então, usando o recurso do Alt, que vai descrever aquela informação que está sendo colocada graficamente ou sonoramente em tela. Eu tenho que pensar naquela imagem que foi mapeada, que só é acessível pelo mouse. Eu tenho que prever uma ligação de texto para que ela possa ser acessível para aquele meu usuário que está fazendo o acesso àquele ambiente para o leitor de tela. Então, eu tenho que pensar uma descrição textual para aquele áudio, para aquela imagem que eu estou disponibilizando na minha tela. Senão, aquilo ali não vai ser lido, não vai ser acessível a um número significativo de usuários. Eu tenho que pensar que eu não posso recorrer exclusivamente à cor. Então, a questão das tonalidades, da profundidade, da combinação da cor da letra com o fundo, porque muitos leitores acessam com monitores monocromáticos. Então, aquela graduação de cor tem que ser muito bem pensada na hora que eu vou montar um ambiente. Eu tenho que informar claramente a linguagem que está sendo utilizada, né? Então, eu tenho que evitar abreviações, eu tenho que indicar qual é a linguagem, português, inglês, espanhol, eu tenho que evitar as abreviaturas, eu tenho que evitar os termos mais regionais que dificultam o entendimento do que está querendo ser transmitido ou trabalhado. As tabelas é um ponto de bastante dificuldade quando tu vai fazer a leitura de um site por um leitor de tela. Então, quando eu construo a tabela, se é necessário a inclusão de tabelas, que eu informe, que eu identifique os cabeçalhos tanto da linha quanto das colunas. Porque na hora que ela fosse transformada por um texto, essa transformação se dê da forma mais harmoniosa possível. E é sempre útil se fornecer um resumo do que está sendo colocado nessa tabela. Então, esse resumo vai possibilitar que o que seja essencial, que seja transmitido naquela tabela, possa ser realmente acessível para aquele usuário que esteja acessando aquele ambiente. Eu tenho que pensar em tecnologias que possam ser transformadas de uma forma harmoniosa. Então, aquele meu texto dinâmico, ele tem que ser apresentado de uma forma estática também, para que aquela informação seja acessível de uma forma plena para aquele meu usuário. Né? Então, se a minha página é extremamente dinâmica, eu tenho que possibilitar um acesso àquela informação que está sendo transmitida de uma forma dinâmica, de uma forma estática também. Só assim eu estou assegurando que aquela informação seja acessível àquele meu usuário com dificuldade de concentração, com dificuldade de memória, ou que não tenha aquela tecnologia de ponta que precisa para que aquela informação possa rodar de uma forma mais plena. Eu tenho que dar ao meu usuário o controle do tempo de exibição daquele conteúdo. Então, aquela informação intermitente, aquelas páginas que movimentam automática, ou aqueles objetos que se deslocam na tela, eu tenho que dar a possibilidade de controle desse movimento ao meu usuário. Então, esse tempo tem que ficar para o meu usuário. Então, a gente fala muito em ritmos de aprendizagem, em respeito a tempos de aprendizagem. Isso também tem que ser pensado quando se constrói um ambiente ou quando se fala de uma ferramenta para a internet. Fornecer mecanismos de navegações claras, né? Então, aquele meu projeto gráfico, aonde eu coloco os botões, como é que eu disponibilizo a minha informação, se eu mantenho aquela mesma estrutura em todas as páginas, isso cria um ordenamento e uma lógica de navegação que faz com que a minha informação seja facilmente localizada na página ou facilmente percebida como eu me desloco naquele ambiente. Isso é fundamental. Feito isso, construir o meu ambiente, eu tenho que avaliar esse ambiente, eu tenho que validar essa minha proposta. Existem dois métodos. Existem os métodos automáticos, que são rápidos, mas que não avaliam esse meu ambiente, toda a sua potencialidade. Por isso, eu tenho que associar métodos de revisão manual,
que eles vão avaliar de uma forma mais clara essa informação que eu estou tentando transmitir. Como é que está a minha linguagem? Como é que está a minha estrutura de navegação desse ambiente que eu estou propondo? Para que usuário, será que ele está adequado? Os métodos automáticos existem vários. Então, nós temos o W3C e o BOB, que são ferramentas de análise de acessibilidade, que fazem uma análise e me fornecem um relatório de avaliação em inglês. Eu tenho o TAL, que vai fazer uma avaliação em língua espanhola, e o da Silva, como o próprio nome já sugere, que é uma avaliação feita em português. O da Silva ele pode ser acessado no www.acessibilidade.net, que é um site voltado para essa temática da acessibilidade, com dicionário de Libras, com artigos, com discussões a respeito dessa temática. Então, além de acessar a ferramenta de análise, tu tem acesso a todo um contexto de discussão sobre essa temática da acessibilidade. Feita a avaliação técnica, é importante, automática, a gente fazer essa avaliação manual, né? Então, usar navegadores mais antigos, mais recentes, né? Em diferentes sistemas operacionais. Usar esse ambiente com leitor de tela, com acionadores de teclado, com simuladores de teclado, com diferentes tipos de mouse, com diferentes tipos de monitores, para ver se aquela minha informação, se o meu contraste de cor, de fundo, de letra está sendo adequado. Passar esse meu ambiente por um corretor ortográfico e gráfico. A linguagem, principalmente gramatical, a clareza da minha linguagem vai garantir que essa informação possa ser claramente apreendida. Validar essa minha página com usuários reais. O usuário em ação é que vai me dar os indicativos do que precisa ser corrigido, do que está sendo acessível e do que precisa ser reformulado. Usuários reais são fundamentais para fazer uma validação de um ambiente. Discutir acessibilidade, falar de acessibilidade é importante por quê? Porque ela é uma condição chave para a gente possa se falar e se propor a construção de uma sociedade mais justa. Uma sociedade que potencialize igualdade de oportunidade de participação a todos os usuários e em todos os ambientes. É uma possibilidade de fazer com que esses sujeitos se tornem autores sociais. Atores de um mundo que precisa da participação de todos. E é uma ação que coloca na ordem do dia um processo real de inclusão social e digital. Então, nós só podemos falar de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade de acolhimento, de uma sociedade que respeite a diferença, que respeite a diversidade humana, quando se trouxer para discussão a questão da acessibilidade. Então, se falar de acessibilidade é se falar de contemporaneidade. Se falar de acessibilidade é se falar numa possibilidade de uma sociedade de informação. Esse convite dessa fala panorâmica que eu trago para vocês sobre a temática da acessibilidade é participar de uma corrente, de um grupo que traz para a ordem do dia o respeito à diversidade humana. Agradecemos a professora Débora Conforto pela palestra ministrada. Não esqueçam de realizar as atividades previstas e que se encontram em nosso ambiente de trabalho, o Teleduc.